Lição 1: Aventuras em Paris. Olá, Ana. Ouvi dizer que alguém está a planear uma viagem a Paris. Olá, John. Sim, acho que é um destino fantástico. O que é que recomenda para quem visita? Recomendo ter um Paris Pass. Oferece acesso a muitas atrações e pode poupar dinheiro. Isso soa como uma escolha inteligente. Quais atrasos estão incluídas no passe? Abrange locais como o Louvre, a Torre Eiffel e até algumas excursões de um dia às atrações próximas. Uau! Isso é fantástico! Sempre quis ver a Mona Lisa pessoalmente. Eu também. Além disso, pular as filas em locais populares é uma grande vantagem com o passe. Definitivamente. Esperar em longas filas pode desperdiçar tanto tempo valioso quando se viaja. E com o passe, também pode usufruir de transportes públicos gratuitos, o que é super conveniente. Isso é ótimo. Navegar pela cidade pode ser um pouco desafiador sem boas opções de transporte. Exatamente. Além disso, permite explorar mais a cidade sem se preocupar com custos extras. Adoro a ideia de poder entrar e sair dos transportes públicos livremente. Torna a exploração muito mais fácil. Com certeza. E não se esqueça de experimentar a comida local enquanto lá estiver, como croissants e crepes. E quase consigo prová-los. Comer em cafés locais é uma parte essencial da experiência de Paris. Absolutamente. Também tem tudo a ver com a atmosfera. Desfrutar de uma refeição enquanto observa as pessoas não tem preço. Mal posso esperar para ouvir tudo sobre a viagem. Parece um destino de sonho. É mesmo. Planear com antecedência faz toda a diferença para uma experiência inesquecível. Lição 2: Contos de longe. Hein, Ana, ouvi dizer que estava a falar com o Mark sobre as viagens dele. O que é que ele disse? Olá, John. Partilhou algumas histórias fascinantes sobre as suas aventuras em diferentes lugares. Isso soa excitante. Qual foi a história mais interessante que ele lhe contou? Mencionou uma caminhada pela floresta amazônica. Parecia incrível e um pouco assustador. Uau! Só consigo imaginar a vida selvagem e o cenário que ele deve ter encontrado lá. Exatamente. Disse que viu pássaros exóticos e até alguns macacos a balançar entre as árvores. Isso é fantástico! Ele mencionou alguma coisa sobre a cultura local? Sim, conheceu alguns indígenas que partilhavam as suas tradições e modo de vida com ele. Deve ter sido uma experiência única. Aprender sobre diferentes culturas pode ser revelador. Absolutamente. Faz com que aprecie a diversidade do nosso mundo. Às vezes gostaria de poder viajar assim. Eu também. Ouvir as suas histórias inspira-me a explorar novos lugares e conhecer novas pessoas. Certo. É como viver indiretamente através das suas experiências. Algum lugar na sua lista de viagens? Adorava visitar o Japão. A mistura de tradição e modernidade que lá me fascina. O Japão também está definitivamente na minha lista. As flores de cerejeira e os templos estão lindos.
Mas a comida. Mal posso esperar para experimentar autêntico sushi e ramen. O mesmo aqui. É fascinante como a comida é parte integrante da cultura. Com certeza. Acho que viajar não só expande os nossos horizontes, mas também enriquece a nossa compreensão do mundo. Bem dito! Vamos continuar a sonhar com as nossas viagens e talvez planear uma viagem juntos um dia. Isso soa como uma ideia fantástica. Já estou entusiasmado com as possibilidades. Lição 3. O caminho para a independência. Ai, Ana, sabia que todos os anos muitos jovens aprendem a conduzir um carro? Olá, John! Sim, é um marco tão importante para a conquista da independência. Exatamente. Aprender a conduzir abre tantas oportunidades, como ter um emprego ou explorar novos lugares. Com certeza! Também dá uma sensação de liberdade que vem com a possibilidade de ir aonde quiser. Lembro-me das minhas aulas de condução. Foram ambas emocionantes e um pouco angustiantes. O mesmo aqui. Equilibrar entre seguir as regras e sentir-se confiante ao volante pode ser um desafio. Sim, a primeira vez que conduzi na autoestrada foi um grande passo para mim. Isso deve ter sido emocionante. Teve alguma dica para o ajudar a sentir-se mais confortável? Pratiquei muito com o familiar, o que me ajudou a ganhar confiança em diferentes situações de condução. Isso é uma boa ideia. Ter alguém experiente ao seu lado pode realmente aliviar a pressão. Absolutamente. Além disso, aprendi a importância de manter a calma e o foco, principalmente no trânsito intenso. Manter a calma é crucial. Reparei que ficar ansioso pode levar a erros ao conduzir. Certo. E compreender os sinais e sinais de trânsito é essencial para qualquer novo condutor. Sim, é incrível o quanto há para aprender, do estacionamento à compreensão das regras do direito de passagem. É mesmo. Mas uma vez que se pega o jeito, a condução torna-se uma segunda natureza. Mal posso esperar para começar as minhas próprias aulas de condução em breve. Parece uma habilidade tão valiosa de se ter. Vai fazer muito bem. Lembre-se de praticar a paciência e aproveitar a viagem. Lição 4. Encontro. Ai, Ana, soa bem. Onde devemos nos encontrar para o concerto? Olá, John. Que tal na entrada do recinto? Isso soa como um plano perfeito. Vai ser fácil encontrar-nos lá. Exatamente. Além disso, podemos pegar alguns lanches antes do espetáculo começar. Ótima ideia. Adoro petiscos para concertos. Tens algum favorito? Costumo ir a pipocas ou nachos. São tão saborosos. Eu próprio sou mais uma pessoa com doces. As barras de chocolate são a minha fraqueza. É bom deliciar-se um pouco enquanto desfruta de música ao vivo. Absolutamente. Por falar em música, qual banda está mais entusiasmado para ver? Mal posso esperar para ver o headliner. A sua energia é sempre incrível. Concordo.
O último álbum deles foi fantástico. Espero que toquem algumas das minhas músicas favoritas. O mesmo aqui. Adoro quando executam os seus clássicos. Faz a multidão enloucar-se. Realmente faz. A atmosfera dos concertos é algo especial. Sim, toda a gente a cantar em conjunto cria um sentido de comunidade. Adoro esse sentimento. É como se fôssemos todos parte de algo maior nessas poucas horas. Exatamente. Vamos ter a certeza de que chegamos cedo para não perdermos nenhum dos atos de abertura. Boa chamada! É sempre divertido descobrir novas músicas enquanto esperamos pelo evento principal. Definitivamente. Estou ansioso por uma noite cheia de boa música e diversão. Eu também. Vai ser uma experiência inesquecível. Lição 6. Sonhos de inverno. Ai, Ana, adoro aquelas noites acolhedoras quando deito a cabeça no travesseiro e adormeço imediatamente. Olá, John. Sei o que quer dizer. É tão reconfortante, especialmente durante os meses de inverno. Exatamente. E com a primeira queda de neve, tudo parece mágico e pacífico. Oh, a primeira queda de neve é sempre tão encantadora. Transforma a paisagem num país das maravilhas do inverno. Sim, ver os flocos de neve caírem suavemente do céu faz-me sentir tão relaxado. É como uma cena de um filme. Gosta de alguma atividade em particular quando neva? Adoro construir bonecos de neve ou andar de trenó com os amigos. Traz de volta memórias tão boas. São muito divertidos. Também gosto de beber chocolate quente enquanto vejo a neve lá fora. O chocolate quente é o deleite perfeito para o inverno. Gosta de acrescentar algo especial ao seu? Às vezes adiciono marshmallows ou uma pitada de canela para um toque extra. E tu? Adoro adicionar chantilly por cima. Faz com que se sinta um pouco de indulgência. E a sensação acolhedora de estar dentro enquanto está frio lá fora é a melhor parte. Absolutamente. É bom aconchegar-se com um cobertor e um bom livro ou filme. As noites de inverno são perfeitas para isso. É um ótimo momento para relaxar e desfrutar de algum tempo de inatividade. Concordo. É incrível como a natureza pode criar uma atmosfera tão serena. Sim, o sossego depois de uma queda de neve é tão refrescante. Parece que o tempo está parado. Exatamente. Aqui está para desfrutar daquelas noites tranquilas de inverno e toda a magia que trazem. Lição 6. Sonhos de inverno. Ai, Ana, adoro aquelas noites acolhedoras quando deito a cabeça no travesseiro e adormeço imediatamente. Olá, John. Sei o que quer dizer. É tão reconfortante, especialmente durante os meses de inverno. Exatamente. E com a primeira queda de neve, tudo parece mágico e pacífico. Oh, a primeira queda de neve é sempre tão encantadora. Transforma a paisagem num país das maravilhas do inverno. Sim,
Ver os flocos de neve caírem suavemente do céu faz-me sentir tão relaxado. É como uma cena de um filme. Gosta de alguma atividade em particular quando neva? Adoro construir bonecos de neve ou andar de trenó com os amigos. Traz de volta memórias tão boas. São muito divertidos. Também gosto de beber chocolate quente enquanto vejo a neve lá fora. O chocolate quente é o deleite perfeito para o inverno. Gosta de acrescentar algo especial ao seu? Às vezes adiciono marshmallows ou uma pitada de canela para um toque extra. E tu? Adoro adicionar chantilly por cima. Faz com que se sinta um pouco de indulgência. E a sensação acolhedora de estar dentro enquanto está frio lá fora é a melhor parte. Absolutamente. É bom aconchegar-se com um cobertor e um bom livro ou filme. As noites de inverno são perfeitas para isso. É um ótimo momento para relaxar e desfrutar de algum tempo de inatividade. Concorde. É incrível como a natureza pode criar uma atmosfera tão serena. Sim, o sossego depois de uma queda de neve é tão refrescante. Parece que o tempo está parado. Exatamente. Aqui está para desfrutar daquelas noites tranquilas de inverno e toda a magia que trazem. Lição 7. Excitação de fim de semana. Olá, Ana. Ouvi dizer que estamos à espera de muitos visitantes este fim de semana. Olá, John. Sim, vai ser excelente. Estou muito ansioso por isso. Eu também. É sempre divertido ter convidados por perto. Sabe quantas pessoas estão a vir? Acho que cerca de 10 ou mais. Será uma reunião animada, com certeza. Isso soa perfeito. Tem algum plano de atividades? Estava a pensar que podíamos organizar alguns jogos e talvez um concurso de trivia. Ótima ideia. As curiosidades são sempre um sucesso. Além disso, é uma forma divertida de aprender coisas novas. Exatamente. E também podemos preparar alguns petiscos deliciosos para todos. Sim. Que tipo de lanches acha que devemos fazer? Acho que uma mistura de salgado e doce seria bom. Talvez batatas fritas e salsa, junto com brownies? Isso soa delicioso. Adoro brownies. São sempre os favoritos da multidão. Certo. E também poderíamos ter algumas frutas frescas para uma opção saudável. Bom pensamento. Equilibrar os doces com algo fresco é sempre inteligente. Absolutamente. E devemos ter a certeza de ter bebidas suficientes para todos também. Sim, uma variedade de bebidas vai manter todos felizes. Há alguma ideia sobre o que servir? Que tal um pouco de refrigerante, água e talvez um ponche divertido? Perfeito. Pães vai dar um toque festivo ao encontro. Mal posso esperar para ver toda a gente e aproveitar o fim de semana juntos. O mesmo aqui. Vai ser um momento memorável cheio de risos e diversão. Aula 8. Escapadinha na praia.
Ei, Ana, ainda estás a planear aquela viagem à praia? Olá, John. Sim, estou. Estou tão animado para relaxar à beira-mar. Isso soa fantástico. Já encontrou algum lugar para ficar? Ainda não, mas estou a pensar que vou procurar hotéis à beira-mar ou chalés acolhedores à beira-mar. Ótima ideia! Ficar junto à praia parece perfeito para desfrutar do nascer do sol. Exatamente. Acordar ao som das ondas será tão refrescante. Imagine tomar o pequeno almoço na varanda com vista para o mar. Isso seria maravilhoso. Prefere um hotel ou uma casa de campo para a sua estadia? Acho que uma casa de campo seria mais charmosa. Parece uma casa longe de casa. Concordo. Além disso, uma casa de campo geralmente tem uma cozinha, para que possamos cozinhar as nossas próprias refeições. Certo, cozinhar juntos pode ser uma experiência tão divertida, especialmente com marisco fresco. Sim, já consigo imaginar fazer peixe grelhado com um acompanhamento de salada. E E também podemos fazer piqueniques na praia. Isso soa delicioso. O que mais quer fazer enquanto lá estivermos? Adorava experimentar alguns desportos aquáticos, como caiaque ou paddleboard. Isso seria muito divertido. E também podemos fazer longas caminhadas na praia ao pôr do sol. Definitivamente, há algo mágico em caminhar na praia durante a hora dourada. Mal posso esperar. Esta viagem vai ser uma fuga maravilhosa das nossas vidas ocupadas. Absolutamente. Um passo para planear o refúgio perfeito na praia. Lição 9. Fortalecimento das ligações. Ai, Ana, estava a pensar em como as relações podem ser difíceis às vezes. Olá, John. Isso é verdade. Exigem muito esforço e compreensão. Exatamente. Mas acredito que é importante não desistir quando as coisas ficam desafiadoras. Absolutamente. Cada relacionamento tem os seus altos e baixos. É a forma como lidamos com eles que importa. Concordo. A comunicação aberta pode realmente ajudar a resolver mal-entendidos. Sim, ser capaz de expressar os seus sentimentos honestamente é crucial para um relacionamento saudável. E ouvir uns aos outros é igualmente importante. Mostra que se importa. Definitivamente. Às vezes, apenas estar ao lado de alguém pode fazer uma enorme diferença. Certo. Não vou desistir das minhas relações. Vou trabalhar para melhorar a nossa comunicação. Isso é uma boa mentalidade. Mostra o vosso compromisso em melhorar as coisas. Obrigado. Acho que também é importante apreciar os bons momentos juntos. Sim, celebrar pequenas vitórias e momentos felizes pode reforçar o vínculo. Exatamente. São essas pequenas memórias que muitas vezes causam o maior impacto. E não se esqueça de mostrar apreço. Um simples obrigado pode ir muito longe.
Tão verdade. A gratidão pode ajudar a promover um ambiente positivo em qualquer relacionamento. Lembremo-nos de sermos pacientes e solidários também com os nossos entes queridos. Absolutamente. As relações levam tempo a crescer e vale a pena o esforço. Lição 10. Celebrando juntos. Olá, Ana. Acabei de ouvir a boa notícia. Excelente trabalho no teu projeto. Olá, John. Obrigado. Estou muito entusiasmado com isso. Vamos celebrá-lo juntos, certo? Absolutamente. Mal posso esperar. Como é que o quer celebrar? Estava a pensar que podíamos ter um pequeno jantar com os amigos. O que é que acha? Isso soa perfeito. Um jantar é uma ótima maneira de partilhar a alegria com todos. Sim. Além disso, podemos desfrutar de uma comida deliciosa e divertir-nos juntos. Tem um restaurante específico em mente ou devemos cozinhar em casa? Acho que cozinhar em casa seria mais pessoal e divertido. Podemos experimentar novas receitas. Adoro essa ideia. Que tipo de cozinha quer fazer? E o italiano? As massas e as pizzas agradam sempre a todos. E podíamos até fazer pizza caseira com coberturas diferentes. Isso seria fantástico. Todos podem personalizar as suas próprias pizzas. Exatamente. E podemos acrescentar uma salada e algumas sobremesas para completar a refeição. Perfeito! Posso fazer um bolo de sobremesa para torná-lo ainda mais especial. Um bolo soa maravilhoso. Comemorar com bolo é uma obrigação. Definitivamente. Mal posso esperar para ver as reações de todos quando provam. Vai ser uma noite memorável cheia de risos, boa comida e boa companhia. Lição 11. Planear uma aventura. Olá, Ana. Vou reunir algumas informações e dar-te algumas ideias para a nossa próxima aventura. Olá, John. Isso soa emocionante. Mal posso esperar para ouvir o que inventar. Tenho pensado em fazer caminhadas nas montanhas ou talvez explorar um parque nacional. Ambas as opções são fantásticas. Caminhadas nas montanhas podem oferecer vistas deslumbrantes. Exatamente. E os parques nacionais têm muitas vezes vida selvagem diversificada e belas paisagens para desfrutar. Adoro ver a vida selvagem nos seus habitats naturais. Faz com que a experiência se sinta mais especial. Definitivamente. Vou procurar trilhos conhecidos por excelentes vistas e avistamentos de animais. Ótima ideia! E devemos também considerar o nível de dificuldade para as caminhadas. Verdade. Queremos ter a certeza de que é adequado para nós dois. Talvez alguns trilhos moderados. Isso soa perfeito. Desafiante o suficiente para ser divertido, mas não demasiado cansativo. Vou encontrar algumas opções que têm boas críticas e muitas comodidades nas proximidades. As comodidades seriam úteis. É bom ter banheiros e áreas de piquenique disponíveis. Sim, vou verificar se há visitas guiadas ou atividades em que possamos participar.
Essa seria uma maneira fantástica de aprender mais sobre a área enquanto se diverte. Também vou procurar aventuras únicas, como tirolesa ou canoagem se encontrarmos um lago. Uau! Isso seria uma aventura incrível. Sempre quis experimentar tirolesa. Eu também. A emoção de planar entre as árvores soa estimulante. Vamos certificar-nos de incluir isso nos nossos planos se pudermos encontrar um lugar que o ofereça. Absolutamente. Estou entusiasmado por juntar tudo isto. Será uma experiência inesquecível. Lição 12. Planos de verão. Ai, Ana, já começou a reservar a nossa viagem de verão? Olá, John. Sim, estive a investigar. Vou partilhar os detalhes consigo em breve. Perfeito. Mal posso esperar pela nossa aventura de verão. Para onde é que estamos a ir de novo? Estamos a planear ir à praia, lembras-te? Vai ser muito divertido. Oh, certo. Estou tão entusiasmado com a natação e banhos de sol. Tem uma praia específica em mente? Estava a pensar naquela bela praia que visitámos no ano passado. A areia era tão macia. Isso sou fantástico. E a água era cristalina. É o local perfeito para relaxar. Sim, além disso, existem muitas atividades como voleibol de praia e jet ski. Adoro voleibol de praia. Deveríamos definitivamente organizar um jogo com os nossos amigos. Ótima ideia! E podemos planear uma fogueira para as noites. Seria tão acolhedor. Absolutamente. Sentar-se à volta de uma fogueira, assar marshmallows e partilhar histórias soa perfeito. Já consigo imaginar. Acha que precisamos de reservar alojamento com antecedência? Sim, acho que é sensato reservar um lugar cedo, especialmente porque o verão é uma época movimentada. Bom ponto. Vou procurar uma casa de praia ou um bom hotel que se encaixe no nosso orçamento. Deixe-me saber se encontrar algo de bom. Também posso ajudar com a investigação. Obrigado, John. O trabalho em equipa torna o planeamento muito mais fácil. Mal posso esperar para finalizar tudo. Eu também. Este verão vai ser inesquecível. Lição 13. A água no deserto. Ai, Ana, já pensou em como Las Vegas usa a água? Olá, John. Sim, é fascinante. Apesar de Las Vegas estar no deserto, há um uso extravagante da água em todo o lado. Exatamente. As fontes e piscinas são simplesmente deslumbrantes. As fontes do Bellagio são um exemplo perfeito. São. A forma como dançam ao som da música é fascinante. Parece tão mágico na paisagem do deserto. Certo. E depois há todas aquelas luxuosas piscinas de hotel. Eles parecem pequenos oásis. Sim, é incrível como criam ambientes tão bonitos num lugar tão árido. Eles sabem realmente como atrair turistas com essas exibições luxuosas. Acha que é sustentável?
Essa é uma boa pergunta. Embora seja bonito, pergunto-me como gerem os recursos hídricos numa zona tão seca. Verdade. Ouvi dizer que usam água reciclada para algumas das fontes e paisagismo. É uma solução inteligente. Ajuda a conservar a água doce e ainda mantém a cidade com uma aparência fabulosa. Absolutamente. É tudo uma questão de encontrar um equilíbrio entre luxo e sustentabilidade. Admiro esse esforço. Além disso, o contraste do verde e do azul contra o pano de fundo do deserto é de tirar o fôlego. É mesmo. Las Vegas consegue criar uma experiência única com o seu uso extravagante da água. Adoraria vê-lo pessoalmente um dia. Vivenciar essa mistura de natureza e luxo soa incrível. Eu também. Seria interessante saber mais sobre como mantêm esse equilíbrio. Lição 14. Mentes envolventes. Olá, Ana. Estava a pensar na importância de manter as crianças envolvidas com as atividades. Olá, John. Absolutamente. Pode mantê-los ocupados e incentivar a capacidade de resolução de problemas. Exatamente. Viste aqueles jogos de puzzle que são populares neste momento? Sim, são uma ótima maneira de as crianças pensarem criticamente enquanto se divertem. Adoro como os puzzles podem ensinar paciência e perseverança também. Com certeza, quando as crianças enfrentam desafios, aprendem a manter-se focadas e determinadas. E é emocionante ver a sensação de realização quando finalmente resolvem um puzzle. Sim, esse sentimento de sucesso pode aumentar significativamente a sua confiança. Acha que as escolas deveriam incorporar mais atividades práticas, como quebra-cabeças, no seu currículo? Definitivamente. A aprendizagem interativa pode tornar as aulas mais agradáveis e memoráveis para os alunos. Concordo. Permite-lhes aplicar o que aprendem em cenários do mundo real. Além disso, incentiva o trabalho em equipa quando trabalham em conjunto nestas atividades. Isso é um grande ponto. A resolução colaborativa de problemas prepara-os para desafios futuros. Exatamente. É essencial para desenvolver competências sociais e construir amizades também. Penso que, como adultos, deveríamos também empenhar-nos em atividades semelhantes para manter a nossa mente afiada. Absolutamente. Jogos, puzzles ou mesmo aprender novas habilidades podem ser benéficos em qualquer idade. Vamos ficar curiosos e engajados, não importa quantos anos tenhamos. Por favor, inscreva-se, goste e partilhe nosso canal. O seu apoio ajuda-nos a criar mais conteúdos excelentes. Obrigado!